Toda noite aquele negócio aparecia lá em casa. Eu não sei o que era. Parecia um cachorro, mas não era um cachorro normal. Às vezes parecia com um porco, mas porco não fazia aquilo. E muito menos uma pessoa. Mas a verdade era. Mas eu iria descobrir o que tanto fazia aqueles barulhos e o que era que quase toda noite vinha me visitar. Eu morava num sítio bem pequenininho, no interior do Ceará. E eu comecei a notar aquelas coisas estranhas depois da quaresma. Eu morava sozinho, pois meus pais já haviam falecido e aquele sítio eu tinha herdado deles. Lá eu ganhava minha vida com cultivos, alguns animais que misteriosamente começaram a sumir. Eu achando que se tratavam de roubos, até que falei para a polícia que fizeram algumas rondas, mas não encontraram nada, nem ninguém, nem provas ou vestígios de que alguém estivesse a roubar nos animais. Era o ano de 1998. Faltava pouco para eu completar 30 anos. Eu iria fazer uma pequena festa com os amigos que eu tinha por lá e alguns da cidade. Em aquele final de semana, fizemos a festa, regada a cervejas, um pouco de cachaça, e eu matei um dos nossos porcos, ou um dos meus porcos, para a gente comer. Também fiz algumas espetinhos de galinha, mas o intuito da história não é esse, e sim o que começou a acontecer depois daquela noite. Como eu falei, era final de semana, e no acabar da festa, as pessoas ainda dormiram lá em casa, pois, além de tarde, estavam cansadas, e para irem para suas casas ficava muito ruim. Então, dormiram lá, mas no sábado pela manhã, todos se foram, e eu fiquei sozinho. Durante aquele dia, foi um dia de ressaca, mas eu comecei a ajeitar as coisas em casa, pois tinha ficado muita bagunça, e aquele dia logo voou. Quando a noite caiu, eu me lembro que era lua nova. Eu estava com muito sono, cansado, dor de cabeça, e resolvi dormir logo cedo, por volta de 8 horas. Tranquei a casa e me deitei na rede. Me acordei por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. Tinha alguma coisa lá fora. Aquilo estava farejando o resto de lixo que tinha ficado. Parecia um cachorro grande, mas aquilo aparentava estar engasgado, ou um porco. Então, comecei a ouvir aquele barulho, mas o cansaço estava muito grande. E eu acabei desistindo de olhar para saber o que era aquilo. Durante 3 noites seguidas, aquela coisa me visitou. E eu sempre quis ir olhar para ver o que era, mas parecia que era Deus que não me deixava. Quando amanhecia o dia, eu via patas de cachorro, mas só que muito grandes. Poderia ser um lobo-guará até, então uma raposa, sei lá. Então eu não liguei muito. E no decorrer que o tempo ia passando, aquela coisa sempre vinha me visitar à noite. Os meus animais começaram a aparentar um comportamento estranho. Eles não queriam mais sair para fora dos poleiros, de fora para fora do galinheiro. Eles queriam ficar lá dentro, até mesmo durante o dia. E eu comecei a suspeitar que fosse a presença daquele animal que estivesse fazendo aquilo. Então eles começaram a sumir. Começou com as galinhas.
Depois, começou com os leitões filhotes. Eles tinham por volta de 2 semanas. Eu comecei a estranhar. Pensava que poderia ser algum ladrão, então comuniquei à polícia, que fizeram algumas buscas pela região de mata e pelos arredores, mas nada foi encontrado. Eu ainda até tentei criar mais animais, mas novamente eles sumiram. Então, eu comecei a ficar assustado, pois será que era aquele animal que estava sumindo com os meus bichinhos? Conversando com um tio meu, mais velho, ele disse para mim ficar prestando atenção, pois poderia ser algum animal, como também poderia ser alguém. Mas eu disse para ele que tinham sons de animais e não parecia com alguma pessoa. Então ele disse para mim olhar para saber o que era. Mas eu falei para ele novamente que sempre quando eu queria olhar, algo dizia para mim não olhar aquela coisa lá fora. Mas ele disse que era para mim passar por cima daquilo que me dizia e fosse olhar. Pois bem, aquela noite eu fiz isso. Eram 2 da manhã. Me acordei com aquela coisa lá fora novamente. Me levantei vagarosamente da rede e comecei a caminhar em direção à janela que tinha uma fresta. O som daquilo roncando lá fora era alto, preenchia todo o espaço dentro da casa. Enquanto eu olhava pela brecha da janela, eu via algo grande e escuro, que com a luz da lua cheia, que já estava alta, iluminava aquele troço lá fora, que andava em 4 patas, farejava o chão e olhava para os lados. Meu corpo todo se arrepiou naquele momento. Não era um porco e muito menos um lobo-guará ou um cachorro. Aquilo era uma criatura. Já havia ouvido falar sobre lobisomens e naquela região tinha muito. Ainda tem. E aquilo com certeza era um lobisomem. Corri para minha rede e agarrei no sono e desmaiei de medo. No outro dia falei com meu tio que ele poderia ser realmente um lobisomem e que eu fizesse um teste. Se aquilo fosse realmente um lobisomem, ele aprendeu com seus pais que eu falasse para ele buscar sal, que se realmente fosse um lobisomem, aquilo iria voltar no outro dia, mas em forma de uma pessoa. Eu jamais acreditei naquela história, mas eu tentei seguir em frente e falar. Vai que era mesmo? Naquela noite eu esperei aquela coisa, mas por incrível que pareça, ela não veio. Na noite seguinte, a mesma coisa. Parecia até mesmo que aquilo sabia do meu plano e do meu tio. Mas na terceira noite, ela veio. E veio mais cedo. E estava mais atrevida aquela noite. Eram 11 horas. Eu já estava deitado na rede quando escutei aquilo chegar. Passos pesados rodeavam a casa. Som de urro e a respiração ofegante daquilo que parecia um cachorro engasgado rondavam toda a casa. Meu coração só faltava sair pela boca. Meu corpo todo estava arrepiado. Meus olhos estavam esbugalhados. Mas eu segui em frente e falei aquilo que meu tio disse. Da rede mesmo, pois não tinha força nas pernas para me levantar, gritei: "Vem amanhã para buscar sal." Por incrível que pareça, aquilo deu um rosnado forte, como se estivesse dizendo que viria, e saiu. Consegui respirar tranquilo, mesmo suando frio. E foi difícil pegar no sono naquela noite, mas eu consegui. Ao dia amanhecer, fui acordado com sons de alguém batendo na porta. Era por volta de 6 da manhã. Me levantei meio sonolento, pois quem estaria lá em casa aquela hora?
Me levantei, botei uma blusa e fui até a direção da porta. Quando abri, pasmem, era um homem da cidade. Eu já havia visto aquele homem. Ele já vinha vindo no meu sítio algumas vezes comprar algumas verduras e algumas galinhas. Aquele homem estava com olheiras nos olhos. Estava sem blusa, pois estava fazendo até frio. Estava com a bermuda meio suja. Ele também estava meio sujo e suado. Então me disse: "Bom dia. Eu vim buscar o sal que você me prometeu na noite passada." Meu coração só voltou a parar. Era ele. Era realmente um lobisomem. Aquela criatura lá fora era aquele homem. E agora, o que eu poderia fazer? Pedi licença a ele enquanto ia caminhando até a cozinha para buscar um pouco de sal. Minha mente se enchia de coisas sobre aquele homem que eu pensei que era uma pessoa do bem. Quando peguei um punhado de sal, coloquei em um saco, entreguei para ele. Ele disse obrigado. E disse para mim não sair para fora à noite, pois existem coisas estranhas por aí. E eu lhe respondi: "Bom, é melhor você nunca mais aparecer por aqui, pois hoje foi o sal, mas quem sabe mais tarde pode ser outra coisa." Falei aquilo com um tom de ameaça, até mesmo para ele nunca mais vir. E ele disse: "Não se preocupe, jovem, eu não irei mais voltar, mas não existe só eu. Tome cuidado. Boa noite e fiquem com Deus."